pessoa de bem não. Pessoa de bem nem faz isso. Quando é que um homem de bem adultera? Quando é que um homem de bem permite que seu filho se envolva com drogas? Quando é que um homem de bem, que um homofóbico vai procurar uma travesti, que se ele é homofóbico, ele nem vai chegar perto dela? E aí eu fico olhando aquelas 3 perguntas, né? Eu respondi lá, quem quiser fuçar, procure lá, tá lá no Facebook. Porque o moralista de direita no Brasil, ele prefere acreditar nessas frases prontas do que, ao analisá-las, ele enxergar que ele realmente é esse habitante aí, é uma vaca de Bazã, né? Um habitante de Israel, que recebeu toda a iluminação de Deus e usa isso contra si e contra os outros. Porque a homofobia não consiste em o homofóbico não procurar travestis, consiste exatamente no cara procurar a travesti, fazer a coisa bem gostosa e depois querer matá-la depois do ato. E sair por aí passeando contra essas políticas de esquerdas e pervertidas, como se ser travesti ou alguma coisa assim fosse coisa de esquerda. Né? E não adianta você apoiar ou não apoiar o seu filho nas drogas. Se ele se envolver, ele se envolverá. Mas ele já coloca assim: homem de bem não permite que o filho se envolva com droga. Ele permitindo ou não, o filho vai se envolver, né? Mas quando a gente olha para esses raciocínios, que eu estou contando aqui um caso, mas isso é maçante o dia inteiro, o tempo todo, na sociedade, nas redes sociais, na sala de aula, você só vê gente assim. Você tem uma ideia, eu citei uma referência que apareceu na época da Copa, é isso, né? Por que o time de futebol do Brasil é tão diverso, na hora que você vai olhar para a torcida da Copa, só tem brancos e geralmente homens e ricos? Os meninos sofridos do Brasil não gostaram dessa formulação. Eles acreditam que isso não existe. Falaram, mas eu não estou aqui falando de fé. O que você viu lá? Mas eles não aceitam, não acreditam, acham que não é assim, que isso é invenção, que você está forçando a barra, etc. Aí você imagina um profeta se levantar numa nação que é abençoada por Deus, que tem uma pequena elite sacana, sugando tudo de todo mundo, e que tem todo mundo acreditando que a coisa é para ser assim. A coisa está tão feia que não é nem por desespero, é por cinismo. Eles estão clamando: montes caiam sobre nós, ou seja, em nome da suposta corrupção que aconteceu há um tempo atrás, eu quero mais é que todo mundo venha e defeque sobre a minha cabeça, isso ainda é pouco. Né? Você vê, você deve ter coragem de acreditar na internet, torcendo para uma coisa abominável ganhar as eleições no Brasil, e deve ganhar. A gente tem que ter essa realidade do profeta, de que, a menos que Deus ainda nos dê algum fôlego de esperança, essa pessoa que representa todo esse retrocesso vai ganhar as eleições. Porque é assim, se não ganhar, quem quer que ganhe, aliás, se alguém que ganhar for de uma coisa que eles chamam de esquerda, vai ser tormento do começo até a derrubada do governo de novo. Então o Brasil está igual a Israel, eles estão clamando pela desgraça. Eles estão clamando para que alguma coisa dê muito errada, porque você tem uma parte que não gosta disso, mas que precisa disso para se manter na sua posição, e você tem uma outra parte que usa até Deus para poder não lutar contra isso. Não, nem misturar política com cristianismo, não estou falando de política e cristianismo, estou dizendo o seguinte: como é que você vai apoiar uma coisa, um projeto político, que é contra os valores daquilo que você acredita? Porque você crê em Jesus é você crer no acolhimento. Crer em Jesus é você crer que eu não preciso fazer marcha pró nem contra essas situações, mas eu preciso acolher quem está envolvido nelas. Crer em Jesus é entender que existem corrupções em algumas coisas, mas outras são corrompidas em si mesmas. Alguém falou assim: porque o candidato tal, ele não tem nenhuma acusação de corrupção. Eu falei: sabe por que ele não tem nenhuma acusação de corrupção? Porque ele é a corrupção em pessoa. É uma pessoa que pega uma criança e fica brincando com ela, apontando arma, mas uma pessoa que diz que vai desburocratizar a caça. E não adianta falar que ele estava ali falando de caça de javalis, porque eu entrei na página do pessoal da caça aos javalis, e o javali é a desculpa mais recente que eles arrumaram para, depois que o pessoal ficasse acostumado com a caça de javalis, eles fazerem a caça esportiva. O objetivo deles é fazer passarinhada de Gedel Vieira Lima, que matava aquele tanto de passarinho por esporte.
Aqueles passarinhos que a gente não vê mais voando sobre as nossas cabeças. Pintacilgo, pinta-roxo, irapuru, engole-vento, saíra, asa branca, patativa. Essas coisas que a gente só escuta em música de Chico Buarque, mas que poderiam estar voando nas nossas cabeças. Essa turma de Israel, que vai levar o sacrifício com a roupa empenhada do próximo, eles acabaram com tudo e acham que você lutar para zelar por isso é romantismo, esquerdopata, alguma coisa assim. Então a gente chegou num ponto que o Brasil está exatamente igual a Israel, embora o Brasil não seja uma teocracia como Israel era. Então eu não posso falar em relação ao Brasil no sentido de teocracia, mas eu posso falar com aqueles que se percebem iluminados por Deus. Porque o grito profético é: cuidado com isso, cuidado com essa potestade. Porque quem está nisso não se enxerga. Israel de fato se perdeu. A nação do norte se perdeu e nunca mais voltou em última análise. Né? O que a gente tem hoje de Israel ali, na verdade, é o que sobrou da tribo de Judá. E o resto virou mistura, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Deus mandando o profeta falar. E eles se esconderam na boiadice do profeta, no vocabulário pungente do profeta, aquele vocabulário ofensivo que o profeta tinha. Não, eu até acho que se fala umas coisas legais, mas é o jeito que você fala. Mas é engraçado que se o profeta chega chamando as mulheres de vaca de Bazã, ele não vai ser ouvido, mas o outro chega e fala assim: não te supo porque você é feia, ou porque você não merece, ele vai ser eleito. Então o problema não está no que o profeta está falando. O problema está na conveniência pessoal que virou febre nacional. O cara está lascado, né? Não tem casa própria, vive na pobreza e acredita que pobreza é vagabundagem. Então, eu acho legal que essas profecias do Antigo Testamento, elas têm um caráter político para o qual a gente deveria valorizar. Né? Ao invés de estar fazendo campanha com a prosperidade de Abraão, a gente tinha que entender o que tinha de político, de social nesses homens.